Davi começa a clamar a misericórdia de Deus pelo seu pecado, pela sua culpa. Ele reconheceu que era pecado, ele não podia esconder o seu pecado mais no seu coração, guardar para si aquilo, porque aquilo incomodava ele. É isso que acontece na nossa vida. O pecado nos incomoda, pelo menos quem é de Deus, pelo menos quem tem o Espírito de Deus. O pecado incomoda. Quando algo na nossa vida acontece, não é da vontade de Deus, quando nós fazemos alguma coisa que não é da vontade de Deus, nós sabemos que é errado, alguma coisa acontece no nosso coração, a gente se sente incomodado, porque a Bíblia fala que aqueles que são de Deus têm o Espírito de Deus, o Espírito de Deus fala com a gente. Por isso que o Espírito Santo nos toca, nos convence de que nós estamos errados ou de que nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E Davi tomou consciência disso. Mesmo ele sendo o rei, mesmo ele tendo poder, ele poderia se achar autossuficiente, se achar que não precisava de Deus, de que ele, sendo rico, tendo poder, ele poderia ficar com aquilo guardado, não precisaria confessar para Deus. Mas não, Davi reconheceu o seu pecado e ele se humilhou diante de Deus. Ele diz: tem misericórdia, ó Deus, de mim, apaga as minhas transgressões, purifica do meu pecado, me lava da minha culpa. Ele fala no versículo 3, eu reconheço as minhas transgressões. Ele fala, o meu pecado sempre me persegue. A gente pensa assim que Davi estava com a consciência, o Espírito Santo de Deus tocando na consciência, na mente, no coração dele. O pecado estava perseguindo, incomodando, alfinetando, atrapalhando a vida dele com Deus, a fé dele em Deus, a vida espiritual dele. E é isso que o pecado faz na nossa vida. Ele nos impede de ter comunhão com Deus. E o pecado, ele se manifesta de várias formas, às vezes de maneiras que nós nem pensamos. A nossa cultura de igreja sempre coloca pecados como maiores. Geralmente pecados na área da sexualidade, de adultério, são os pecados terríveis, maiores. É o que a nossa cultura de igreja prega. Mas será que há diferença, de pecado para Deus? Tem gente que defende que não há diferença, tem gente que fala que há diferença, que se a gente sabe que há consequências diferentes, há consequências maiores. Mas todo pecado que a gente comete contra Deus é pecado, não deixa de ser pecado. E o pecado nos assedia de perto, ele brota dentro do nosso coração, porque é da nossa natureza ser pecador. Como a gente lê aqui no versículo 5, que é desde nascença, desde que a gente nasce, desde que a gente está no ventre da nossa mãe, a gente já tem aquela inclinação para o mal, aquela inclinação para fazer as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus. Então o pecado brota do nosso coração. Então a gente tem que estar sempre fazendo uma revisão na nossa vida, uma revisão no nosso coração, sondar o nosso coração, nós mesmos. O salmista fala, Senhor, sonda o meu coração. Mas é uma forma de ele falar, Senhor, olha para mim, tira de mim tudo que não te agrada. Mas quem tem que fazer isso somos nós mesmos. A gente tem que fazer uma avaliação, olhar para a nossa vida e ver o que de pecado, o que o pecado tem feito na minha vida, aonde o pecado tem procurado me pegar, me laçar. Porque a inclinação nós temos, já é sujeito a pecar. Mas a gente tem que se avaliar, se colocar diante do Senhor e pedir que Ele tire de nós todo desejo ímpio, todo desejo carnal, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Que Deus tire isso de nós, porque é uma batalha. Igual quando você assiste, quem já assistiu aqueles desenhos animados, você vê lá as crianças que assistem, tem sempre lá dois seres cochichando no ouvido da pessoa para
para inclinar a pessoa para fazer alguma coisa certa ou errada. De um lado tem um anjinho, né, falando, não faça isso. E de outro lado tem o diabinho, né, tem o capetinha, né, falando, faça isso, isso vai trazer proveito para a sua vida, isso vai ser bom para você, né, isso vai te trazer prazer, vai te satisfazer. Aí do outro lado aparece um anjinho e fala, não faça isso, Deus não se agrada disso. É uma boa ilustração, né, para ilustrar o pecado ou a tentação, né, do pecado na nossa vida, que nos assedia, que está em volta de nós tentando nos afastar do Senhor através do pecado. Então é uma boa ilustração. E nós sabemos que realmente, né, a gente sempre tem duas opções. E às vezes a gente pode ceder à tentação ou não, mas como nós tememos ao Senhor, a gente tem que pedir para o Senhor vencer, né, a tentação. Foi o que Jesus ensinou para a gente lá na oração, lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, né, que todo mundo fala, né? Senhor, livra-nos de todo mal, livra-nos das tentações, livra-nos de todo mal, guarda-nos de todo mal. Né? Que o Senhor orou isso, nos ensinou a isso. Que nós temos que estar conscientes de que o pecado está no nosso redor e nos assedia. Ele quer nos dominar, mas não devemos deixar. Davi, ele reconheceu então que ele era pecador, de que ele não adiantava ele esconder o seu pecado, e ele fala no versículo 4, ele faz uma confissão de que Deus, se Deus condenar ele, se Deus castigar ele, Deus não vai estar fazendo nada demais, Deus vai estar sendo justo, porque ele realmente é digno, né, do castigo, da ira de Deus. E aí no versículo 4 diz, contra ti somente pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Então ele confessou de que ele era culpado. Então não adianta nós acharmos que nós não somos pecadores, ou que nós não temos pecado, de que nós não precisamos do perdão de Deus, que nós vamos dar um jeito para o pecado, vamos dar um jeitinho para o pecado. Não adianta pensar, porque o pecado nos persegue, e a consciência acusa, o Espírito Santo nos ajuda também. Devemos reconhecer a nossa natureza, a nossa inclinação para o pecado. Se nós pecarmos, se nós fizermos algo que não agrada a Deus, se humilhar diante da presença de Deus e pedir o seu perdão e a sua graça. E no versículo 5 ele fala, eu sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu, eu sou pecador. E no versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Então Deus deseja a verdade. Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus, né, de confusão. Deus não quer que a gente guarde, né, nada no nosso coração. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, né, e Deus quer que a nossa vida seja transparente, que a nossa vida seja pura, seja purificada por Ele. Por isso que Ele ora, né, faz essa oração, purifica-me, lava-me, me perdoa, e faz várias petições, né, de clamor. Não havia sacrifício para o pecado de Davi, sacrifício humano, holocaustos. Não adiantava ele ir lá imolar um cordeiro, um bode, derramar o sangue de animais, porque ele falou que aquilo lá não adiantava, já que o crime que ele cometeu fora premeditado. É por isso que ele diz, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu lhe daria, e não te agradas de holocausto.